Olá, eu tinha 12 anos na época desse relato. Morávamos em um bairro com poucas casas e muita área verde, que formavam pequenas florestas. Um pouco mais abaixo de nossa casa, em meio a muitas árvores, em um lugar no meio da mata fechada, morava uma senhora de idade já avançada. Era uma senhora de cara fechada, muito carrancuda. Parecia estar sempre brava e aborrecida. Muitos questionavam sua idade. Até meu avô, nos seus 86 anos, falava que ela já morava lá quando ele ainda era menino. E ela já tinha seus cabelos brancos. Poucas pessoas a viam. Ela vivia atrás das cortinas da janela. Não se via ninguém entrar ou sair daquela casa. Nesses tempos se usavam muito fogão a lenha, e às vezes algumas crianças se aventuraram a buscar gravetos perto da casa da velha, mas a experiência sempre era muito assustadora. Eu pensava que as crianças eram amaldiçoadas pela velha sempre que chegavam perto de sua casa. Muitas chegavam a ficar doentes, pois diziam que a velha gritava de dentro de sua casa e as crianças começavam a ver sombras no meio das árvores, que causavam muito medo. Então as crianças começavam a ter pesadelos quando dormiam, febre alta, vômitos, algumas chegavam a ficar de cama. Minhas irmãs e eu nunca nem chegamos perto. À noite se ouviam barulhos vindo daquela casa. E ela sempre tinha fogo no fogão a lenha a noite toda. De nossa casa conseguíamos ver a fumaça. E também às vezes, ao começar a escurecer, dava para ver os vultos entre as árvores. Mas por uns 3 dias não se via mais a fumaça e nem a senhora em suas janelas. A polícia foi acionada. E quando chegaram na casa, encontrou a senhora sem vida. Seu corpo foi levado, mas ninguém conhecia nenhum parente dela ou conhecido. A casa ficou aberta, pois só haviam trancas por dentro. E após a polícia retirar o corpo, eles isolaram a área. Se passaram alguns dias e ninguém veio ver a casa. Algumas pessoas, por curiosidade, entraram na casa, que agora era abandonada. Era um casebre velho de madeira. Muitos saíam de lá aos gritos. Diziam ter visto a senhora dentro da casa. Minhas irmãs mais velhas do que eu, junto com algumas amigas, resolveram ir até a casa. Sem contar para minha mãe, pediram para brincar na casa de outra vizinha. Minha mãe mandou que me levasse, para que eu não ficasse sozinho em casa. Quando entramos na mata, eu já não me sentia bem. Pelo caminho, vi alguns vultos negros atrás das árvores, e parecia que alguém andava atrás de mim. Eu olhava, mas não conseguia ver ninguém. Logo depois, avistamos a casa. Parecia sair fumaça do cano do fogão. Paramos e ficamos somente olhando. Eu não queria entrar, mas a ideia de ficar ali sozinha, fora, esperando não era muito agradável. Eu sentia que tinha alguém me observando. Eu podia até escutar a respiração. Enfim, decidimos entrar na casa. Era uma casa bem simples, com poucos móveis. Alguns bonecos pequenos de pano espalhados pelo chão e muitas velas. Mas o que chamou mais a nossa atenção é que bem ao meio da casa havia um balanço. Fomos olhando as coisas. Ali dentro estava muito escuro. A única claridade que tinha entrava pela janela, através das cortinas velhas e sujas.
Fomos abrindo as cortinas para clarear mais a casa. Quando eu fui abrir uma cortina bem do fundo da casa, vi ao lado de fora uma senhora, no lado de fora da casa, olhando para a janela. Quando eu vi aquela senhora, eu dei um grito de pavor e me virei para chamar minhas irmãs. E quando olhei para fora novamente, a senhora havia sumido. Contei o que tinha visto, e neste momento algo caiu de dentro de um dos quartos. Nós já estávamos apavoradas e resolvemos sair da casa. Foi quando o balanço começou a balançar sozinho e a porta do quarto se abriu apenas um pouco. Rolou para fora do quarto um vidro, e dentro desse vidro parecia haver insetos mortos. Nós não tínhamos nem coragem de se mexer. Para sair da casa, nós teríamos que passar pelo balanço, que estava balançando sozinho, e pela porta do quarto, que se abriu. Minha irmã resolveu pedir socorro pela janela, mas quando ela olhou para fora, a senhora estava lá. Nessa hora, começamos a escutar passos pela casa e uma respiração muito forte. Eu comecei a chorar desesperada e minhas irmãs me mandavam calar a boca. O balanço parou de balançar. Fomos andando bem devagar em direção à porta. Foi quando a porta do quarto se abriu por completa e todas nós olhamos. E lá dentro do quarto escuro, vimos 2 grandes olhos. Saímos correndo, todas gritando. Foi quando alguma coisa segurou minha irmã pelos cabelos. Nós já estávamos para o lado de fora da porta quando ouvimos minha irmã gritar. Ela conseguiu se soltar sozinha e saímos correndo. Ouvimos a porta atrás de nós bater com muita força. Já um pouco distante da casa, olhamos para ela. A porta e cortinas agora estavam fechadas, e em uma das janelas dava para ver atrás da cortina o vulto da velha senhora. Após esse acontecimento, nunca mais voltamos para a casa da bruxa. Essa é a minha história. Acredite se quiser. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like e se inscreva no canal. Caso queira compartilhar suas histórias, nos envie um e-mail. O mesmo vai estar na descrição do vídeo. Até mais!